Peço que vocês desliguem os microfones de vocês, tá bom? Para que a gente não tenha interferência na hora do estudo. Muito bem, vamos lá. Segurança. Só um minutinho. Pronto. Segurança mediante o amor. Aqui vai falar um pouco sobre a questão da verdadeira consolidação, que é o amor, né? Muitas vezes, muitas pessoas buscam pela segurança em outras coisas, né? No dinheiro, por exemplo. Mas aqui, esse capítulo vai falar um pouco sobre esse que é o maior dom que Deus nos deu, o maior privilégio, né? Que é o amor. E Deus, ele é representado pelo amor, né? Tanto que a Bíblia vai dizer que Deus é amor. Então aqui vai dizer o seguinte, ó, o poder do ministério do amor. O poder do amor, ele possui força maravilhosa, porquanto ele é divino. A resposta branda desvia o furor, Provérbios 15:1. A caridade, ela é sofredora e benigna, 1 Coríntios 13:4. A caridade cobrirá a multidão de pecados, 1 Pedro 4:8. Sim, se aprendêssemos essas lições, quão grande não seria o poder para curar de que seríamos dotados, como se transformaria a vida e a terra se tornaria a própria semelhança e amostra do céu. Amém? Então aqui vai falar um pouco sobre essa lição, esse ensinamento do amor, do poder do amor e quão grande não seria o poder para curar se nós usássemos, né, ou aprendêssemos essas lições, e isso transformaria tanto a nossa vida e tornaria a própria terra como se fosse um pedaço do céu. Vamos aprender. Diz assim, ó, do ponto de vista do mundo, o dinheiro é o poder. Mas do ponto de vista cristão, o amor é o poder. Amém, irmãos? O amor é o poder. Há envolvida neste princípio uma força intelectual e espiritual. O amor puro, ele tem especial eficácia para o bem e não pode fazer senão o bem, percebeu? Ele previne a discórdia e o sofrimento e leva à verdadeira felicidade. A riqueza, irmãos, é não raro uma influência corruptora e destruidora. A força é forte para ferir, mas a verdade e a bondade são propriedades do puro amor. Então, quando nós temos o amor como nossa base, nosso princípio de vida, o amor ele nos traz segurança, porque a riqueza vai dizer que a riqueza ela é corruptora e destruidora, mas o amor não. O amor é uma força e ele nos dá, e falando intelectualmente e também espiritualmente, é a nossa base, precisa ser nossa base, né? E aqui vai dizer que tem uma eficácia para o bem que nada nessa terra pode se assemelhar, vamos dizer assim. Aqui diz o seguinte, ó. O amor é uma planta que deve ser nutrida. Falamos uma vez sobre este assunto, né? Estamos repetindo. Vai dizer assim: ó, o lar deve ser o centro do amor mais puro e da mais elevada afeição. Paz, harmonia, afeição e felicidade devem ser perseverantemente acariciadas. Cada dia, irmãos, até que essas preciosas virtudes habitem no coração dos que compõem a família. A planta do amor deve ser cuidadosamente alimentada. Caso contrário, ela vai morrer. Percebeu isso aqui? Isso aqui para mim me chamou muita atenção, porque algumas pessoas acreditam assim, não, o amor, como ele não é uma escolha, alguns dizem assim. Então o amor não morre, mas aqui diz que se não for alimentado, ele morre, né? Acontece que aquilo que era amor vai esfriando e já existe uma profecia sobre isso, né? A Bíblia diz que no final dos dias o amor se esfriaria de quase todos. Então é por isso que é importante e continua sendo relevante este assunto. Possamos ter amor. Diz assim, ó, todo bom princípio deve ser acariciado se queremos que ele floresça na alma. O que Satanás planta no coração são o quê? Ruins suspeitas, inveja, ciúmes, maledicência, impaciência, preconceito, egoísmo e cobiça. Devem ser desraigados essas coisas. Se permite que essas más qualidades permaneçam na alma, elas produzirão frutos pelos quais muitos serão corrompidos. Ó, quantos cultivam as venenosas plantas que matam os preciosos frutos do amor e debilitam a alma. Olha só que interessante, né? Então a gente percebe, irmãos, que cada vez a gente precisa mais de amor mesmo, porque muitas vezes o que acontece? Muitas vezes o que está acontecendo na nossa vida, nossa casa, nossa igreja é o que é inveja, é ciúme, é impaciência, é preconceito, é egoísmo, é cobiça, e tudo isso é o quê? É o contrário do amor. É o contrário do amor. E muitas vezes isso acontece comigo e com você, né? Muitas vezes essas
atitudes ou condições humanas que são cada vez mais florescidas na nossa vida, no nosso coração, é por falta de amor. Às vezes nós estamos impacientes com as pessoas, não é verdade? Às vezes nós temos o egoísmo, a cobiça, que é algo do ser humano, mas às vezes a gente potencializa isso por causa da falta do amor. Se nós tivéssemos o amor e habitasse o amor no nosso coração, isso aqui com certeza traria mais afeição. O que é afeição? Traria mais harmonia, traria mais felicidade, traria paz, não é verdade? Isso com certeza faria muita diferença na vida nossa, tanto como na vida de outras pessoas. Não esquecer a própria infância. Olha só que interessante isso aqui, ó. Não trateis os vossos filhos apenas com severidade, esquecendo a vossa própria infância e que eles não passam de crianças. Não espereis que sejam perfeitos, nem os busqueis tornar de repente homens e mulheres em seus atos. Assim fazendo, fechareis a porta de acesso, que de outro modo a eles poderias ter, e os impelireis a abrir outra porta às influências prejudiciais, a que outros lhe envenenem a mente juvenil antes que desperteis para o perigo que correm. Os pais não se devem esquecer dos anos de sua infância, de quanto anelavam simpatia e amor, e como se sentiam infelizes quando censurados e repreendidos com irritação. Devem ser novamente jovens em seus sentimentos e levar a mente a compreender as necessidades das crianças. Pais, dai aos vossos filhos o amor. Amai-os no berço, na infância, na juventude. Não lhe fecheis a fisionomia, não mostrar-lhes uma face radiante. Ou, desculpa, mas mostrar-lhes uma face radiante. Amém? Então, tratando deste assunto na educação dos filhos, qual que é a orientação? Que nós possamos amar os nossos filhos e lembrar que nós já fomos crianças também. E que quando nós éramos crianças, o que nós queríamos? Simpatia e amor. O problema é que quando nós vamos amadurecendo, eu sempre digo isso, muitas vezes isso acontece muito de os mais experientes querer ali de alguma forma censurar os mais jovens, né? Tanto as crianças como os juvenis e jovens, porque se esquece, parece que se esquece que um dia já foram crianças, juvenis e jovens, né? Então aqui o conselho é que nós devemos ter esse sentimento, compreender as necessidades e não esquecer que um dia nós fomos crianças, fomos jovens também e precisamos não lhe fechar a fisionomia, mas mostrar-lhe sempre uma face radiante e amar os nossos filhos. Amar desde o berço, desde a infância e também no período de juventude, entender as suas questões e ajudá-los em tudo isso. Amém? E tudo isso só vai ser possível quando nós temos o amor. Então aqui diz, tem uma parte que eu li aqui, eu estou tentando encontrar, que fala que nós não devemos ser tão severos, né? Logo no início aqui, ó. Não trateis vossos filhos apenas com severidade, percebeu? Então que nós tenhamos o amor pelos nossos filhos. Conservar os filhos numa atmosfera adequada. Aqui diz, ó, as crianças precisam ser cuidadosamente acalmadas quando aflitas. Entre a infância e a idade adulta, os filhos em geral não recebem a atenção que deveriam receber. Necessitam-se de mães que guiem seus filhos de maneira que se considerem parte da família. Fale a mãe com seus filhos sobre as esperanças e perplexidades dele. Lembre-se os pais que seus filhos devem ser cuidados por eles em vez de cuidados por estranhos. Nós falamos sobre isso ontem, né? Com muitos detalhes. Devem ser mantidos numa atmosfera ensolarada, sob a guia da mãe. Ajudai vossos filhos a alcançar vitórias. Rodeai-vos com uma atmosfera de amor. Assim podereis subjugar sua obstinada disposição. Percebeu? Então, quando nós tratamos deste assunto com seriedade no nosso lar, o assunto do amor, irmãos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos conseguir trazer aos nossos filhos uma educação, um ensinamento que vai fazer o quê? Que vai trazer paz, que vai rodear os nossos filhos com essa atmosfera de amor, que vai fazer com que nossos filhos se considerem parte da família, que vai acalmá-los quando eles estiverem aflitos, né? Ou seja, eles vão perceber que aquela atmosfera é ensolarada de amor, porque está sendo guiado por pessoas que são amorosas, como os pais. Então, olha que conselhos maravilhosos, irmãos. E claro, muitas vezes nós estamos estudando aqui, lendo, e você fala, pastor, me dê exemplo. Irmão, eu já expliquei para vocês e eu vou continuar dizendo. Tem casas, irmãos, que são trevas. É como se não tivesse o sol naquele lá. E eu digo assim, o sol faz o quê? Ele ilumina tudo, né? Mas tem casas que parecem trevas, e a criança chega em casa, ela já tem logo medo de chegar na casa dela.
né? Porque os pais estão ali, ao invés de estarem com alegria no coração, eles já estão já, parece que o rosto já está fechado, ranzinho, com raiva, e aí desconta nos filhos. Às vezes os problemas do trabalho você traz para dentro de casa. Lembro-me de uma história que eu escutei uma vez que um homem ele chegava, tinha uma árvore na frente da casa dele, uma árvore, e quando ele chegava em casa, ele estava cheio de problema no trabalho. Ele chegava em casa, ele ia direto para aquela árvore. Ele não ia entrar lá na casa dele. Chegar naquela árvore era como se ele transferisse todos aqueles problemas para dentro para aquela árvore. Era mais ou menos a história. Ele transferia tudo aquilo ali. Quando chegasse em casa, ele já chegava sorrindo. Ele podia estar com todas as tensões, problemas, dificuldades, passando por provações imensas, mas ele chegava, ia direto para a árvore e deixava naquela árvore todos aqueles problemas, entrava na casa dele, abraçava os filhos, se alegrava com os filhos e os filhos se sentiam felizes. Se ele brigasse em casa, com a esposa, por exemplo, ele chegava naquela árvore e ali ele ficava ali, orava debaixo daquela árvore, como se ele tivesse é, aquela árvore fosse ali ele não orava pela árvore, tá? Que fique claro, ele orava debaixo da árvore. E ali ele orava como se ele tivesse, é o momento dele. E aí depois ele ia para o trabalho todo feliz e aqueles problemas da casa não afetavam ele dentro do trabalho. Claro, com certeza isso é uma questão de exercício mental. Não é muito fácil acontecer isso, mas é possível. Então, o que que Deus está pedindo para a gente? Que a gente tenha amor pelos filhos, possamos levar uma atmosfera de amor, de alegria, de felicidade, que os filhos sintam-se parte da família, que eles não sejam rejeitados, que a severidade não tome conta do nosso lar, que a gente não somente fique ali, ó, tratando com a vara, né? Mas que a gente possa ter ali a tranquilidade de falar com nossos filhos sobre as esperanças do céu e possamos acalmá-los quando estão aflitos. A gente pensa que criança não tem problema, mas tem problema, né? Às vezes ele chega em casa com os problemas da escola e ele precisa de um ombro amigo, de alguém para conversar, vai ver não encontra. Aí faz o quê? O que está acontecendo ultimamente? Estão entrando na internet, existe aí os chats GPTs, né? Que a criança começa a escrever coisas ali e aí começam a aconselhar. O chat começa a aconselhar como se fosse um ser humano mesmo. Começa a aconselhar e depois começa a levar para caminhos aí tortuosos, desafios que não são interessantes. Depois o seu filho está se cortando, você não sabe por quê. Depois está acontecendo situações difíceis, está em depressão, vivendo em depressão, dentro do quarto, não sai do quarto, mas o celular acalma o coração dele, ou a internet, percebeu? Então tudo isso acontece porque muitas vezes dentro da sua casa não está havendo aquela disposição dos pais para ajudar os filhos com o amor, que é o principal ingrediente para trazer a felicidade. Quando os filhos necessitam mais de amor do que alimento, olha só isso aqui, ó. Muitas mães negligenciam vergonhosamente os filhos para que tenham tempo de bordar ou enfeitar desnecessariamente as roupinhas dos filhos. Quando estão cansados e realmente necessitados de seu cuidado, são negligenciados ou dar-lhes alguma coisa para comer. Eles não somente não necessitam apenas de alimento, como esse lhe foi um positivo dano. Os que necessitavam o que necessitavam era o doce abraço da mãe. Toda mãe deve ter tempo para dar aos filhos essas pequenas atenção tão necessárias durante a infância e a meninice. Assim, poderiam as mães unir a si próprias o coração e a felicidade dos filhos. Ela é para eles o que Deus é para nós. Percebeu, irmãos? Então, muitas vezes nós estamos trocando os propósitos, os objetivos, nós estamos trocando as coisas, né? Eu escutei uma vez uma frase que eu achei interessante. É como se, ao invés de o cachorro estar mijando no porte, é o porte que está mijando no cachorro. Já viu essa frase? Ou seja, muitas vezes as mães estão ali passando horas e horas fazendo algo para o filho, mas não cuidando do filho. Elas estão ali bordando, como foi mencionado aqui, ó, bordando e fazendo ali coisas desnecessárias na roupinha dos filhos, ao invés de estar preocupado mesmo, de ter tempo com o filho. Então tem muito disso, né? Então o que que muitas vezes o filho precisa? De um doce abraço da mãe. E a mãe fala, tá, pega aqui uma coisa, vai comer. E aí manda o filho comer. Então por isso que o texto começa dizendo assim, ó, quando os filhos necessitam mais de amor do que de alimento. Então o filho não está precisando só de alimento, ele precisa de amor, ele precisa de abraço, de carinho da mãe, né? E é muito bom quando a gente tem esse abraço da nossa mãe, né, do nosso pai, é muito bom, é muito legal. Desejos razoáveis. Nunca deveis agir por impulso no governo dos filhos. Misturai a autoridade e a afeição, ou seja, utilize as duas coisas. Cultivai e acariciai tudo que é bom e amável e levai-os a desejar o mais alto bem, revelando Cristo a eles. Ao mesmo tempo que lhes negais o que lhes traria prejuízo, vejam que os amais e desejais fazê-los felizes.
Quanto mais desamoráveis forem, mais devias vós preocupar-vos em revelar-lhes o vosso amor. Quando a criança tem confiança de que deseja fazê-las felizes, irmão, o amor quebrará todas as barreiras. Este é o princípio do trato do Salvador com o homem. É o princípio que deve ser introduzido na igreja também. Amém? Então, que nós possamos cultivar isso, né? Acariciar tudo que é bom e amável. E dessa forma, os nossos filhos vão desejar conhecer mais coisas do alto, né? Eles vão querer conhecer mais a Cristo, porque Cristo será revelado dentro desse tato com os nossos filhos. Por quê? Porque foi Deus que nos ensinou a termos o amor com as crianças, com os filhos, o amor entre nós mesmos. Então, Cristo ele é revelado em nós quando nós tratamos as pessoas com amor, tá certo? Então, que nós possamos fazer isso. Amor deve ser manifesto. Há em muitas famílias a falta de expressar amor um pelos outros. Conquanto não haja necessidade de sentimentalismo, há necessidade de manifestação de amor e ternura, de maneira inocente, pura e dignificante. Muitos cultivam absoluta dureza de coração e, em palavras e atos, revelam um lado satânico do caráter. Eu confesso a vocês que toda vez que eu leio essa parte aqui, me dói o coração, porque quando nós não cultivamos, irmãos, o amor, nós vamos cultivar dureza do coração. E aqui vai dizer ó, que quando nós tratamos as pessoas com dureza, nós estamos, na verdade, revelando o lado satânico do caráter. E como eu lido com pessoas que não têm essa afeição, essa terna afeição, essa ternura, esse amor, eu lido com isso praticamente todos os dias. Pessoas que estão revelando ali, olha, que não estou falando aqui para incrédulos, irmão, estou falando para pessoas da igreja. Infelizmente, pessoas que elas estão revelando um lado satânico, elas só tratam as pessoas com, com, com dureza, né? Elas tratam pessoas maus, isso é muito complicado. É isso mesmo, Eva, que você comentou aqui no chat. Então, o que vai dizer aqui, ó? Terna afeição deve ser sempre nutrida entre marido e mulher, entre pais e filhos, irmãos e irmãs. Toda palavra ríspida deve ser o quê? Contida. E não deve haver sequer aparência de falta de amor de uns pelos outros. É dever de todos na família ser amáveis e falar bondosamente. É um dever isso daqui, tá bom? Então você que tem costume de falar só ser ríspido na sua casa, só falar bravo, só falar com arrogância, irmão, comece a trabalhar nisso aqui e Deus vai te trazer bênçãos poderosas sobre você, tá bom? Fale bondosamente com a sua família, com seu esposo, com seus filhos e você vai ver as bênçãos que Deus vai trazer sobre você. A melhor maneira de ensinar os filhos a respeitar os pais é dar-lhe a oportunidade de ver o pai dar bondosa atenção à mãe e esta mostrar respeito e reverência pelo pai. Olha só que interessante. Qual é a melhor maneira de ensinar os filhos? É quando nós respeitamos o marido respeita a mãe mostra respeito pelo pai e dessa forma o filho ver isso, né? Eu vou contar um exemplo aqui, não dá tempo. Ontem eu estava assistindo um vídeo de um pai e uma mãe. Eles estavam no carro e botaram uma câmera assim na frente e a câmera filmava os bancos da frente e o banco de trás. E a meninazinha estava sentada aqui atrás olhando. Aí de repente o pai olha para a mãe e começa a falar várias palavras para a mãe bonitas, né? Começa a falar, olha, meu amor, eu amo você, dizer a você que para mim é a maior alegria estar com você. Aí a filhinha começou a olhar aquilo ali e ficou assim, meio paralisada, escutando. Aí ele dizia, eu estou muito feliz e bababá, e você para mim é muito importante, eu amo você e tal. E você tem me dado o maior presente que é a nossa filha, mas eles não olhavam para a menina, só olhavam para eles, entre eles e conversavam. E de repente a menina começou a lagrimar, começou a chorar. Começou a chorar, 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 chorar. E aí eles se beijam ali, se abraçam, e de repente, quando olham para trás, a menina tá chorando, chorando a filhinha. E por que você tá chorando? Ela diz, porque eu tô feliz, porque meus pais estão se abraçando, estão se beijando, eles estão se amando. Irmãos, isso causa um impacto positivo na vida de uma criança que você nem imagina. Quando os pais mostram afeição pelos outros, mostram amor, bondade, isso aí impacta positivamente os filhos. Agora, do contrário, irmãos, aí você vai ver um impacto negativo que causa. Se os pais vivem brigando, como é que fala? Se agredindo verbalmente, os filhos ficam ali, ó, eles olham para aquilo ali para eles ali eles gritam, às vezes alguns botam a mão no ouvido e dizem, não, para, já viu isso? Situações assim, tem filhos que botam a mão no ouvido e gritam para que os pais parem de brigar, qualquer coisinha assim, eles
eles têm esse sentimento. Então isso causa muitos problemas na mente de uma criança. Aqui diz, ó, é pelo contemplar o amor nos pais que os filhos são levados a obedecer o quinto mandamento e aceitar a injunção. Qual é o mandamento? Filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios 6:5, 6:1, e o mandamento é honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, quando os filhos contemplam o amor nos pais, eles sentem mais vontade de obedecer esse mandamento. O amor de Jesus deve ser visto nos pais. Aqui diz assim, ó, havendo a mãe conquistado a confiança dos filhos e ensinando-lhes a amá-la e obedecer-lhe, deu-lhes a primeira lição na vida cristã. Devem eles amar o Salvador, obedecer-lhe e nele confiar, como confiam em seus pais e lhe obedecem. O amor que é infiel, cuidado e correto, ensino. Desculpa, deixa eu reler isso aqui para ficar mais claro. O amor que, em fiel cuidado e correto ensino, os pais manifestarem pelos filhos, em certo grau, refletirá o amor de Jesus por seu fiel povo. Amém? Então, isso aqui, a Bíblia diz que quando nós temos esse amor, esse cuidado, a forma correta de ensinar os filhos, isso vai refletir o amor de Jesus por nós também. Amém? Irmão, ficou claro para você essa mensagem? Agora, deixa eu trazer para você uma informação. Eu preciso falar isso porque Deus pede. Tem muitas famílias que os filhos não querem saber de Deus de jeito nenhum. E os pais são pretensos piedosos, são da igreja, buscam ao Senhor. E muitas vezes eles vêm com a informação para mim ou para qualquer outro pastor dizendo: Pastor, nós sempre criamos nos caminhos do Senhor. Nós sempre os ajudamos, sempre os ensinamos desde pequeno. E eu não sei porque que meu filho não quer mais saber do caminho do Senhor. Em alguns casos, irmãos, na maioria, eu vou dizer assim, o problema é porque os pais são da igreja. Os pais até ensinam os filhos as coisas que a igreja ensina e que a Bíblia está dizendo, mas dentro do lar, os pais não praticam esses ensinamentos. Em alguns casos, o que há dentro dessas casas é briga constante, muita discussão, gritaria e o nível espiritual é baixíssimo nesses lares. Os filhos não têm prazer em viver naquela casa e a primeira coisa que eles querem é chegar à idade adulta para sair logo dali. Isso muitas vezes acontece. Então, atente aos conselhos e orientações que Deus está te dando. Porque se na tua casa tiver desse jeito, acredite, o teu filho vai fazer de tudo para sair daí. Ele não vai ter paz, ele vai querer sair. Mas quando o contrário acontece, quando você trata seus filhos com amor, com alegria, que existe aquela paz, aquela coisa bonita, e você trata sua mãe, desculpa, sua esposa, seu esposo com muito carinho, muito amor, os filhos vão olhar isso, eles vão sentir o prazer de estar naquela casa. É muito bom quando isso acontece. Então, irmãos, que essa mensagem tenha ficado clara para você e que nós possamos olhar e refletir sobre como está sendo o nosso lar. E o apelo de hoje é que nós possamos dizer a Deus: maravilhoso Deus, obrigado por todos esses ensinamentos. Quero ser um pai ou uma mãe melhor. Que o amor seja sempre nutrido em meu lar e que eu saiba falar em minha casa. Com sabedoria, obviamente. Me dê sabedoria. Amém? Que esse seja o desejo do teu coração todos os dias e que o amor seja a base da felicidade na tua casa. Você coloque isso em prática. Amém? Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos despertar para estudarmos o assunto desse livro que é tão especial. O Senhor tem nos ajudado, Senhor Deus, todos os dias, nos dando orientações, possamos usá-las em nossos lares. Ter mais paciência com os nossos filhos, tratar todos nossa casa com amor e que possamos nutrir esse ingrediente principal para a nossa felicidade, que é o amor. Obrigado por ter paciência conosco, por ser o nosso principal exemplo de amor. Por nossa família, Senhor Deus, nos dê sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, povo abençoado do Senhor. Mostra teu rosto, Brasil. Vamos tirar aquela foto bonita. Olha aí, rapaz, que coisa bonita. Só gente bonita nesse lugar aqui, ó. Oh, meu Deus. Mostra o sorrisão aí, ó. Mostra o dente. Vamos lá, vamos tirar aquela foto linda.
dois, três e. O primeiro já foi. Vamos lá pro segundo. Vamos lá. Ei, tem muita câmera desligada, rapaz. O pessoal tá tudo com vergonha. Tem uns que falam, pastor, como é que o senhor quer que a gente abra a câmera, pastor? A gente tá com o cabelo tudo assanhado. Nós estamos tudo bagunçados, nem escovamos o dente. Fique tranquilo, irmã, que o bafo não aparece aqui na tela, não. Povo de Deus, uma alegria estarmos juntos. Kézia Muniele Araújo Xavier, que Deus seja abençoado, seja louvado pela sua vida, minha amiga. Parabéns, obrigado por você estar participando. Giovânia, Oséias, Vanessa, grande Oséias, homem de Deus, é o que me levava aí nas lanchas, homem de Deus, lá em Barreirinha. Eita Deus, que gente boa. Jaqueline Leitão, nossa enfermeira top, tem cuidado de nossos irmãos nas casas. Maravilha, maravilha. Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz Bom dia, sábado, pastor. um Feliz excelente sábado a culto. Nos vemos todos. amanhã Feliz mais uma sábado, amém. vez. Sábado. Deus Olha aí o abençoe, Rodrigo na amém. rede com a Joel. Você se ajeita, rapaz. Amém. Um abraço, gente. Amém. Até Feliz mais. sábado. Até Feliz amanhã. Feliz sábado. sábado. Glória a Deus. Tchau, tchau. Tá.